Tá, então sejamos todos bem-vindos, né? A mais um Evangelho da Noite, nessa terça-feira fria do clima, mas quente no coração, né? Que todos nós possamos nos abraçar espiritualmente falando, numa união de muito amor, de muita fraternidade, porque nós sabemos que durante este nosso Evangelho de segunda-feira, nós recebemos o passe, ele é dado pelos nossos mentores queridos, nós podemos também auxiliar todos aqueles que estão em dificuldades através da nossa doação fluídica do amor, são os gestos de amor. Então, esse Evangelho é muito importante. E é muito importante também que nós prestemos bastante atenção nas palavras de quem faz a prece, para que nós não façamos preces paralelas. Prestemos atenção nas palavras de quem está fazendo a prece para formarmos uma egrégora assim intensa de vibração amorosa. E também na hora da exposição evangélica, que a gente possa, né, do comentário do Evangelho, que a gente possa estar atento, né, às mensagens que vêm para a nossa mudança comportamental. E depois nós temos uma parte final, eu estou explicando isso porque tem pessoas novas no grupo hoje, né? Na nossa parte final também, quando nós fazemos as vibrações e as preces, basta mentalizarmos o nome do nosso querido, da nossa querida, que nós precisamos enviar aquelas mensagens de amor, que com certeza eles serão buscados e tocados no seu coraçãozinho amoroso. Então, vamos lá começar. Hoje nós teremos a prece pela... Quem que eu falei que ia fazer a prece mesmo? Eu. O João! Muito bem, João. Então, seja muito bem-vindo, que Jesus te envolva no manto de amor e luz para que você faça a prece para nós. Fique à vontade, João. Muito obrigado, Esther. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos para melhor concentração. Vamos tranquilizando nossos corações, elevando nosso pensamento ao alto, ó Deus nosso Pai Criador, Jesus Cristo, nosso grande mestre, nosso irmão querido, juntando com todos os nossos amigos do bem, nossos espíritos de bondade, nossos mentores espirituais, que nos auxiliem na data de hoje, para que tenhamos um evangelho tranquilo e que seja bem entendido, para que possamos aproveitá-los no dia a dia. Agradecemos pela presença de todos e por podermos estar juntos, unidos, sob o manto de Jesus, com sentido, com a finalidade de fazermos esse evangelho e aprendermos mais um pouco. Pedimos permissão para iniciar nosso evangelho de hoje e com isso vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, pois é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Elaine, você, minha querida. Obrigada, Esther. Boa noite a todos. Muita paz e luz nos corações de todos nós. Que os bons espíritos nos inspirem. Hoje nós vamos falar da lição de número 21 do livro Entrega-te a Deus, escrito pelo Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles. Intolerância e fanatismo. Só o título, né, já é um título assim forte, só o título já fala por si só, né, intolerância e fanatismo. E quanto disso nós temos visto acontecer nos últimos tempos, aliás, eu acho que em todos os tempos, né, vimos
tantos atos, né, tantas barbáries, tantas tragédias, tantas coisas acontecendo por conta da intolerância e do fanatismo. Então, aí eu fui pegar o título, né, eu fui ver efetivamente o significado. E aí eu procurei lá no Google, né, e no dicionário, fanatismo significa adesão cega a um sistema ou uma doutrina, uma dedicação excessiva a alguém ou a algo. Não é considerado como doença, mas pode comprometer a saúde mental, levando a distúrbios psiquiátricos. Então, fanatismo é uma cegueira, né? É uma obsessão, é uma coisa assim que não se diz como doença, mas que compromete, né? Nós vemos várias pessoas assim, passando até por depressões, levando até a loucura, né? Tanta posse de tanto fanatismo que ela tem com algo, com alguém ou por alguma coisa, né? Por algum ideal. Nós vemos fanatismo no futebol, na política, nós vemos tragédias acontecidas de acordo com fanatismo, até de fãs. Vimos já atores, atrizes, cantores serem mortos por conta de fanatismo. Intolerância é a intransigência, severidade, rigidez, crueldade contra pessoas que têm opiniões ou atitudes ou crenças diferentes da nossa. O fanatismo religioso, já que nós estamos falando na parte espírita, né, como espírita, uma palestra no centro espírita, é uma devoção incondicional, exaltada e isenta do espírito crítico, caracterizada pela intolerância às demais crenças. E muitas vezes o indivíduo com essas características utilizam-se de qualquer meio para afirmar a sua primazia da sua fé sobre as demais. Então, o fanatismo religioso é tudo ao contrário ao que a nossa doutrina prega. Efetivamente, nós sabemos que a doutrina espírita, ela nos coloca a fé raciocinada. Kardec nos ensina que para que a gente aceite e creia, nós temos que raciocinar, nós temos que passar pelo crivo da razão, pelo bom senso. Não tem nada a ver com intolerância e fanatismo, com imposição, com severidade, com crueldade. Então, só o título já traz a gente a refletir exatamente isso. E a Joana, ela inicia o texto colocando para nós a presença dessas duas imperfeições, porque são duas imperfeições, a intolerância e o fanatismo, que são remanescentes, mesmo nos espíritos gentis. Ela coloca para nós que esses são sentimentos primários, selvagens, né, primitivos, que ao longo das existências a gente vai aprimorando e deveríamos eliminar. Mesmo em nós que já estamos num patamar melhor, num grau de evolução um pouquinho melhor que aqueles selvagens, esses sentimentos podem estar adormecidos. Então, que ela coloca muito claro aqui no início do texto, mesmo nos espíritos gentis, remanescem algumas presenças das imperfeições. E essas imperfeições, elas podem ser modificadas por sentimentos superiores ou por esses sentimentos egoístas, por esses sentimentos ruins. Eles podem chegar a nos dominar. E ela coloca, né, a intolerância e o fanatismo como herança desses estágios primários. E a sua presença, quando nós permitimos que eles afloresçam, que eles se externem, só nos causa sofrimento, só nos desperta sofrimento. E ela coloca, ela define a intolerância como uma erva danina no jardim das atividades humanas, como necessidade de impor-se
com as suas maneiras de ser e de compreender, derrapando quase sempre em tormentoso fanatismo. Então, normalmente, ela nos coloca assim, a intolerância é uma erva daninha. Como aquela parábola de Cristo, do joio e o trigo, que se não percebermos, ele vai crescendo junto de nós, né? Ele vai voltando, aflorando junto até com sentimentos bons. E ela derrapa quase sempre no fanatismo, porque o intolerante acaba se tornando um fanático. E coloca mais ainda, o filho do egocentrismo não ultrapassado, não vencido, é herança odienta que atormenta e atormenta-se, em razão de desejar que todos se submetam à sua vontade, à sua dominação. Então, o fanático, ele quer que todo mundo tenha a mesma opinião que ele. Ele quer que todo mundo tenha as mesmas atitudes que eles. Aí eu fiquei pensando, né? Quando ela fala, ela colocou muito bem essa questão do gentis, porque quem de nós, em algum momento, às vezes não se irrita porque alguém não tomou uma atitude como nós queríamos? Quem de nós já não falou assim para alguém: ah, mas faz assim porque assim é o certo? Ou quem de nós já não criticou alguém? Ah, você tá vendo como aquela pessoa vive? Tudo errado, tinha que fazer assim, porque assim tá errado. Também vive desse jeito, faz isso desse jeito. Todos nós temos um minutinho em que fazemos isso. E que acabamos deixando, mesmo que só um tantinho, a questão da intolerância e do fanatismo fazer parte. Em tudo que eu leio da nossa doutrina, exatamente ao contrário, todos os conselhos que Kardec nos coloca, os bons espíritos, que a gente não pode impor nada a ninguém. Estamos todos aqui, cada um num grau de evolução diferente, cada um precisando viver de uma forma diferente para poder evoluir. E quando a gente impõe a nossa vontade, o nosso entendimento, o que nós queremos fazer, nós não estamos sendo caridosos, nós não estamos sendo benevolentes. Às vezes, na ânsia de querer ajudar, de querer resolver, de querer fazer, dar o melhor caminho, eu estou sendo ruim para aquela pessoa, porque às vezes aquela pessoa precisa passar num caminho tortinho ou diferente do nosso. Tem pessoas que precisam ficar no sol para se queimar ou ficar na chuva para se molhar. Cada um veio com uma necessidade. E nós precisamos aprender a respeitar isso. Caso contrário, nós estamos permitindo que a intolerância e o fanatismo aflore dentro de nós. E isso tudo é um alerta, mesmo que nós já tenhamos evoluído, sentimentos bons, nós não estamos livres sermos vítimas dessa doença emocional. Como eu falei, nas pequenas atitudes, às vezes por eu querer que alguém faça alguma coisa, ou coma do jeito que eu como, se vista do jeito que eu me visto, durma no horário que eu durmo, acorde no horário que eu acordo, isso já é um escorregãozinho. Muitas vezes nós encontramos em conceitos, crenças que, por mais nobres que sejam, acabamos por nossa invigilância e nossas imperfeições, achando sempre que só nós estamos certos. E acabamos sempre tentando impor ao nosso semelhante. E ela também nos explica que o intolerante torna-se uma pessoa impulsionada por atitudes duras e insensíveis. E vê sempre no outro o vilão. É sempre o outro que está errado. Sempre o outro que é ruim. Não consegue se enxergar como uma pessoa com uma atitude errada, uma atitude ruim. É sempre o que o outro faz, sempre a maneira do outro viver que está errada, é sempre a atitude do outro que é errada. A dele nunca, a dele é certa. A dele é o exemplo a ser seguido. E o único exemplo a ser seguido é Jesus. Chegaremos ao tempo em que todos nós vamos ter Jesus plenamente como nosso modelo e guia. Mas nós temos que ter essa consciência. Ninguém aqui na Terra é modelo a ser seguido.
Podemos, sim, pegar bons exemplos de boas atitudes de várias pessoas, porque nós temos espíritos nobríssimos entre nós, como tivemos o Chico, como temos o Divaldo, como temos várias pessoas comuns como nós, com uns bons exemplos. Mas o modelo e nosso modelo e guia sempre foi, sempre é e sempre será Jesus. Precisamos colocar isso na nossa... internalizar isso dentro de nós, para nós não cairmos nessa esparrela de acharmos que nós somos certo e que as pessoas deviam nos seguir, porque nós fazemos direitinho. E quantas coisas nós fazemos direito? Eu acho que eu faço muito mais errado do que direito. E a gente não tem consciência disso, mas a gente acaba nessa cegueira, né? E o fanático, ele acentua essa certeza. Por isso que a intolerância e o fanatismo andam de mãos dadas. Porque um se acha e o outro reafirma, né? Uma das imperfeições é a que se acha e a outra é o que bate o martelo. É isso mesmo. Gerando assim uma autofascinação que nos leva, na ânsia de achar que estamos ajudando o outro, salvando o outro, a gente quer colocar as ideias a qualquer custo. Aí, mais à frente, ela nos coloca exatamente o que eu fiz um comentário no início. A história está repleta de indivíduos que cometem crimes hediondos, ora em nome de fé religiosa, ora em nome de comportamentos políticos, culturais, esportivos, artísticos e de variada denominação. Acreditam-se homens honestos e fiéis aos sentimentos que os animam e esforçam-se para mudar a estrutura da sociedade, tornando-se inimigos do amor e da compaixão, geradores de sofrimento e amargura. Então, aquela muito clara e muito direta. Não é só o fanatismo religioso que a gente está falando, é de fanatismo em geral, da intolerância em geral. Hoje nós vemos, na minha família já passei por alguns casos de fanatismo por conta de opção sexual, ou por conta de raça, por conta de religião. Quantos crimes não são cometidos quando tem um clássico de futebol, que eu lembro que quando eu era pequena, meu pai me levava nos estádios, era uma festa, ele e o melhor amigo dele, um era corintiano e palmeirense, assistiam jogos juntos, brincavam, né, era uma coisa sadia. Hoje, um corintiano se esbarra no palmeirense na rua, sai morte. Quantas famílias não estão perdendo parentes por conta de uma intolerância, porque um ganhou, outro perdeu. Uma competição, um tem que ganhar, outro tem que perder. Um dia um, outro dia outro. Então, ela coloca para nós que isso está no âmbito geral, em tudo. Nós vemos em outras partes do mundo, né, os pessoal se pondo como homens-bomba, né, aquelas intolerâncias lá do Bin Laden, tudo por intolerância religiosa, por conta de política. Nós vimos também alguns movimentos aqui políticos por conta disso. Gente, nós precisamos focar no amor, na paz. Viva as diferenças, ainda bem que nós temos sentimentos diferentes, pensamentos diferentes, isso agrega. Às vezes eu enxergo uma coisa de um jeito, vem um outro. Eu tenho que saber ouvir para poder falar. Se eu quero ter voz, eu tenho que ter a audição primeiro. E uma coisa constrói a outra, cada um constrói um pedacinho, né? Cada um tem que pôr um pedacinho nesse tijolinho do progresso. Vamos ver as vacinas. Hoje, graças a Deus, a gente já está com várias marcas, né? Antes era só o Coronavac, agora tem a AstraZeneca, a Pfizer, está vindo a Janssen, e está atendendo todo mundo. E são várias ideias, a gente tem que pensar nisso. E esse texto nos faz refletir muito sobre isso. E esse textinho aqui, ela traduz exatamente, né, nesse desrespeito que as pessoas estão umas com as outras e com as coisas que acontecem, né, que é tudo contrário aos ensinamentos de amor, de caridade, justiça. E parece que a gente volta à idade da pedra quando a gente acha desse jeito.
Quando a gente lê as histórias antigas, né, lá dos tempos primitivos, que a gente vê essa intolerância, aquelas arenas, né, onde tinham aquelas mortes, aquelas atrocidades. Hoje a gente permitiu fazer parte desses duelos que existem hoje por conta da intolerância e fanatismo. Parece que a gente está voltando àqueles duelos lá dos tempos primórdios. E nós evoluímos já um pouco, a gente não pode ter esse retrocesso. Temos que pensar bem nisso. Todos somos filhos do mesmo pai, com direitos e deveres iguais, com diferenças culturais, sociais, evolutivas. E somente através do respeito, da compreensão, da fraternidade, da solidariedade, do amor, da caridade, nós vamos alcançar a nossa evolução, a nossa plenitude. Todos somos diferentes, moralmente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Eu calço o número 37 de sapato, cada um aí deve calçar um número diferente, porque somos pessoas únicas, cada um é um ser. E não é porque eu uso 37, minha mãe usa 35, nós andamos do mesmo jeito, nossos pezinhos vão nos levar, cada uma de acordo com a sua estrutura, com a sua evolução. Eu tenho um negócio que eu sempre falo, né? Viva as diferenças, graças a elas que eu existo, né? A exatidão não faz bem a ninguém, não nos leva à evolução, porque são exatamente essas diferenças que nos levam a procurar, a melhorar, ao progresso, né? E ela coloca, nos falando que o oposto aos sentimentos, ela coloca assim: a compreensão e o respeito pelo próximo são os antínomos desses infelizes comportamentos que se tornam comuns entre as criaturas humanas. Ninguém tem o direito de engessar as mentes e os sentimentos alheios nas suas fórmulas, exigindo que se pense conforme lhes é imposto. Ninguém tem o direito a impor. Nós temos que conversar, dialogar. Se achamos que está certo, nós temos que colocar, porque é através de uma discussão sadia que nós podemos mudar o caminho de alguém, ou fazer a pessoa até mudar de ideia. A intolerância e o fanatismo é diferente, ele impõe. Mas por que o espiritismo perdura até hoje, e ele toma proporção, e ele está conseguindo que as pessoas internalizem? Justamente porque o espiritismo nos trouxe exatamente a reflexão, a fé raciocinada, o respeito às diferenças, essa questão de consenso, de discernimento, e não de imposição. Ela não nos impõe, você tem que acreditar nisso, isso é assim, isso é assado. Ela nos explica. E tem pessoas que entram, não entendem e vão para outro caminho. E não há mal nenhum nisso. Porque ela não quer ninguém com a fé cega, com a fé imposta. Então, todos temos, sem exceção, o livre-arbítrio e a liberdade da consciência de pensamento. Isto é uma conquista que honra a nossa civilização. E não há mais como retroceder. A nossa é concedido o livre-arbítrio e a liberdade de consciência, que é o nosso pensamento. E nós não podemos nem querer dirigir o pensamento de ninguém e nem permitir que dirijam o nosso. Nós podemos ser orientados e orientar, mas não dirigir. Ninguém tem posse do pensamento do outro. Ela coloca claramente: ninguém pode deter o curso do progresso e da liberdade. A intolerância é carrasco de quem a cultua, e fanatismo que se une é o filho bastardo e perigoso, favorecendo a ignorância e predomínio da força. Porque acaba sempre na ignorância e no predomínio da força. O cultivo dessas duas forças não é retrocesso? Queríamos tanto a liberdade de expressão, queríamos tanto evoluir. Eu escuto uma geração anterior à minha falar da época do militarismo, da ditadura, e aí conquistar a democracia, o direito de falar, o direito, né, de se expor, e aí eu venho
conquistamos o direito, né, de falar, e quando eu venho eu vou querer retroceder, tirar esse direito da pessoa, impor o meu? Isso é uma evolução. Nós temos que olhar à frente, adiante. Quem busca a evolução possui clara visão da realidade, e suas ideias são oferecidas como ajuda e não como imposição. O rumo é a libertação das consciências. Só um instante, gente. Perdão. O rumo é a libertação das consciências e não a escravidão. Ensinar a pescar e não prender a dependência do peixe. A gente tem que ensinar a pessoa a pescar e não ficar segurando ela. Ah, só eu vendo peixe, só eu tenho peixe. Ela ficar a minha escrava de eu fornecer o peixe para ela. Conquistamos através das demonstrações legítimas do exemplo, equilíbrio, quando se impõe, cria-se inevitavelmente oposição e, consequentemente, a força. Ou seja, nós conquistamos as pessoas, a confiança das pessoas, através do exemplo, do equilíbrio das nossas ideias, do diálogo, e não através da força. Aí nós vamos lá na frente, ela coloca para nós: não há, pois, razão nenhuma para manterem-se atitudes de intolerância e de fanatismo, porque a vida é feita de bênçãos, de equilíbrio e de beleza. Quaisquer atividades que se apresentem da maneira diversa a isso, está fadada ao esquecimento e à desintegração. A força do bem e do amor, inata nas propostas de desenvolvimento intelectual moral das criaturas humanas, constitui um dínamo gerador de novas energias para facultar a sua fixação nas mentes e nos corações ao serem informados, passando a cultivá-las com abnegação e entusiasmo. Então, ela coloca que somente a força do bem, do amor, do respeito, é que consegue fazer coisas duradouras, levará as criaturas humanas ao seu real desenvolvimento intelectual, moral. E ela coloca também que o poder do bem, do amor, é imponderável, é inquestionável. Somente o bem e o amor podem transcender a qualquer coisa. A intolerância e o fanatismo só geram guerras. Gentileza e liberdade produz a paz, facultando alegria. Todos nós clamamos pela paz, pela alegria, pela evolução, por sermos melhores. Então, cabe a nós, através do bem, do amor, combater a intolerância e o fanatismo. Temos que combater mesmo. Não é com violência, mas nós temos que combater. E somente o amor, a compreensão, o respeito é que nós vamos conseguir fazer isso. E para terminar, ela coloca aqui o exemplo, né? Que é um trechinho curtinho. Ela coloca assim: se reflexionarmos em torno daqueles intolerantes e fanáticos que se opuseram à implantação do reino de Deus na terra, quando da vinda de Jesus, constataremos que foram consumidos pela voragem do tempo, e a sua figura hostil desapareceu na história, ou permaneceu como hedionda pelos crimes cometidos. No entanto, a doutrina de amor e de misericórdia, apresentada por aqueles que lhes experimentou o ópio, a humilhação, a morte e o ódio, cada vez mais se expande, tornando-se na atualidade a melhor psicoterapia e filosofia existencial para proporcionar a paz e a saúde e o encantamento da vida. Todos aqueles que foram opositores ao nosso mestre são lembrados por nós
pessoas ruins, como criminosos, nós não temos boas lembranças deles. Mas Cristo, Jesus que veio aqui, que foi o maior exemplo que nós temos, que passou pelos maiores ataques de intolerância e de fanatismo da época, temos tudo que ele deixou para nós vivo, né? Tornando-se na atualidade a melhor psicoterapia. É uma coisa que só cresce dentro de nós, que só nos faz bem e nos leva ao bem. Convido todos vocês a combater a intolerância e o fanatismo com muito amor, com muita paciência, com muita compreensão e respeito às diferenças e muita união. Espero ter passado algo de bom. Foi isso que o texto me trouxe. Excelente semana a todos, muita paz e luz no coração de todos vocês. Obrigada. Obrigada, Elaine. Que bonito, que lindo que é nós entendermos, né, que todos nós estamos suscetíveis e que todos nós temos a semente do amor no nosso coração. Então, vamos fazer germinar essa semente do amor. Obrigada, querida. Então, vamos agora fazer as vibrações, né? Através da Noeli, ela vai conduzir essas vibrações e depois o encerramento da nossa reunião desta noite. Então, Edeli, não Noeli, né? Então, vamos... Desculpa, Edeli, desculpa. Então, vamos com os corações cheios de amor, né? Agradecer a Deus pela essa oportunidade que nos lembrou, né? Para que possamos refletir bastante sobre a intolerância e o fanatismo. No dia a dia, às vezes a gente esquece, né? Agradecemos essa oportunidade, agradecemos a Elaine, a Joana de Ângeles e o Divaldo por ter psicografado umas coisas tão bonitas e nos lembrar de tudo isso. Agradecemos essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui e pedindo a Deus, ao nosso Pai, saudando, né, a Jesus, pedindo que essas vibrações de amor, de carinho, de saúde cheguem a todas as pessoas necessitadas. Vibremos pelo nosso centro, o SENGE, o Centro Espírita Natalício de Jesus, por todos os trabalhadores, os voluntários. Vibremos por todas as pessoas necessitadas. Vibremos por cada um que está no hospital hoje, elevando seu pensamento a Deus, pedindo a graça, pedindo a saúde. Vibremos amor, saúde, carinho para todas as criaturas que sofrem. Vibremos pelos enfermos de corpo e de alma. Vibremos por todos os familiares dessas pessoas que estão doentes, que necessitam também de carinho, de amor e de um afago. Vibremos pelas crianças enfermas e desamparadas. Vibremos por esses jovens para que encontrem um caminho de amor que possibilitam um futuro, um bom futuro, que eles tenham muito amor no coração. Vibremos pela velhice, Senhor. Vibremos pelos asilos, pelos nossos idosos. Vibremos por toda a nossa família. Vibremos, Senhor, por todas as religiões, para que cada templo se transforme numa casa de assistência espiritual. Vibremos, Senhor, pelos nossos dirigentes, vibremos pelo presidente, pelo nosso presidente e seus assessores, vibremos por toda a nação que nesse momento precisa de muito carinho, de muito amor, de saúde e respeito. Vibremos por todo o povo brasileiro, vibremos por todos os hospitais e todos os enfermeiros, médicos, todos que trabalham na linha de frente. Vibremos, Senhor, por todos nós.
Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, Senhor, pela nossa união, pela nossa renovação. Vibremos, Senhor, por todo o povo brasileiro. Que sejamos abençoados com o amor, com o carinho, com a saúde que Deus nos proporciona. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado pela nossa vida. Agradecemos também ao nosso mentor espiritual que nos envolveu, por isso estamos aqui hoje vendo cada um de vocês com muito amor, muito carinho. Senhor, só temos a agradecer, dizendo, ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-nos com o vosso Espírito. Nós vivemos não pela nossa própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através do amor, protegei-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e damos por encerrada mais essa reunião de muito amor e carinho. Graças a Jesus e graças a Deus. Muito obrigada. Graças a Deus. Todos estão bem? Todos? Cadê o sorriso bonito?